Bom dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um programa Acordando para o Propósito, que acontece de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. E você que está chegando aqui pela primeira vez, e se porventura você está aqui e não é inscrito no nosso canal, o momento é esse. Faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações. E lembrando que é sempre importante você curtir, comentar e compartilhar para que o YouTube compreenda que o nosso conteúdo é relevante, que por si só é, pois é conteúdo da palavra de Deus, mas o YouTube reconhece a relevância através das suas reações aqui no nosso conteúdo. Nós estamos iniciando mais uma semana e estamos tratando, dentro de uma nova temática, alguns assuntos muito importantes, porque a temática do mês de março é Jesus. Jesus é a temática do nosso mês de março. E eu quero dar uma dica para você. Talvez você queira desfrutar de uma das outras temáticas que nós já estudamos aqui no Acordando para o Propósito. Lembre-se, é sempre através das nossas playlists que você consegue acessar esse material completo. Significa que você vai aqui no nosso canal em playlists, você vai ter lá uma playlist sobre o Espírito Santo, sobre Atos dos Apóstolos. E agora nós também temos aqui a nossa playlist sobre Jesus, que é a temática do nosso mês de março, tá certo? Então, se você quiser, tiver esse desejo, você pode recapitular. Eu sei que tem pessoas aí que nos acompanham que às vezes usam nosso programa, por ser aqui diário, como uma maneira de aprender a palavra e de também fazer o seu devocional. E às vezes as pessoas querem seguir e acabam tendo alguma problemática em relação à constância, então fica tudo gravado e disponível para você agregar esses conteúdos para a sua vida, tá certo? E você que está chegando aqui novo, seja muito bem-vindo. Te espero até o final do vídeo e também te espero diariamente aqui no nosso canal, tá certo? Semana está começando e eu gosto de saber sempre a expectativa de vocês. Qual é a expectativa de vocês para essa semana que se inicia? É agora, né? O mês de março ele começou no final de uma semana. E aí dá aquela sensação, agora, de fato, março começou, né? Iniciamos agora a primeira segunda-feira do mês de março, e aí, será se vamos conseguir colocar em prática aquilo que nós temos falado ou feito como promessa em nossas vidas? É uma pergunta que eu faço para você. E por que eu faço essa pergunta para você? Eu penso que aquilo que o homem promete ainda está no campo do abstrato. Quando o homem promete, a gente tem sempre a dúvida de que isso vai se realizar. Quando o homem promete, nós temos a fragilidade do tempo, nós temos a fragilidade das circunstâncias e nós temos a problemática dos ambientes. Significa que, quando o homem promete, existe até mesmo a dúvida de que aquilo ali irá acontecer. E agora, quando Deus promete, existe alguma variação de possibilidade a não ser o cumprimento daquela palavra? Posso dizer para você, aquilo que é prometido por Deus se cumpre. Você viu no nosso último programa que o nascimento, na verdade, a concepção
para o nascimento de Jesus foi miraculoso, algo miraculoso, algo feito pelo Espírito Santo de Deus e que culminou com o nascimento do nosso Salvador. E eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 9 de Isaías, e nós vamos ler aqui o célebre versículo de número 6. Esse é um versículo muito importante, porque ele trata exatamente daquilo que nós temos como promessa num tempo em que talvez o assunto pudesse ser outro para o povo, mas que Deus estava tratando de trazer uma grande promessa para um tempo a ser vivido. Então, capítulo de número 9 e o versículo é o de número 6. Texto emblemático, texto que, por certo, nós teríamos que debruçar por muito tempo, mas aqui falaremos acerca de alguns detalhes que eu quero que você, neste dia, possa meditar. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, ou em algumas versões, Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, em algumas versões, e Príncipe da Paz. Você está vendo que esse versículo aqui de Isaías, ele apresenta exatamente uma promessa acerca do nascimento de Jesus. E o que que é interessante aqui? Essa promessa ela ocorre num tempo muito anterior à relação de cumprimento que a gente viu no nosso programa passado. Isso demonstra para a gente algo muito interessante, porque como que Deus trabalha com os aspectos de sua promessa e como Deus trabalha com o cumprimento de suas promessas. Eu gosto de sempre frisar que essa promessa aqui feita, ela é num tempo oportuno para o povo, porque o povo aqui recebe uma mensagem de esperança. Por que uma mensagem de esperança? Porque aqui o povo está em algumas práticas contraditórias em relação aos princípios de Deus. O povo está aqui vivendo tempos de idolatria, mas a mensagem de Isaías é uma mensagem de esperança. Anote isso. As promessas de Deus, as promessas de Deus, elas são promessas que nos trazem esperança. As promessas de Deus são promessas que nos trazem esperança. A promessa sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma mensagem, uma, uma promessa que nos traz esperança. Se a aplicação dessa esperança é para esse tempo em que o profeta Isaías fala sobre o nascimento de Jesus, mas também o profeta Isaías fala sobre um período do juízo de Deus na terra, principalmente aqui no livro de Isaías, quando o profeta vai falar sobre a questão do Império Assírio, as incursões e o domínio que o Império Assírio vai ter, o grande furor do Império Assírio contra o povo de Deus. Aí, veja, ele não está falando apenas sobre a ira de Deus em relação à devassidão moral, em relação aos problemas espirituais do povo. Eles não estão falando apenas sobre o juízo de Deus usando seus próprios inimigos. Não, Isaías também está falando sobre promessa. E as promessas de Deus, elas nos trazem esperança. Aí o versículo 6 vai dizer, de maneira a predizer, nós chamamos isso aqui de um vaticínio, é uma profecia.
um evento futuro sendo vaticinado, sendo profetizado, que séculos depois vai se cumprir, como nós vimos no programa anterior. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, que na versão NVI, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Falei para você, as promessas de Deus, elas nos trazem esperança. E eu consigo ver nesses adjetivos aqui usados para falar sobre Jesus. Primeiro, eu não vou entrar em detalhes, mas vou ser bem sucinto na minha fala. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Há algumas versões que colocam a palavra maravilhoso, vírgula, conselheiro. Algumas outras versões colocam o maravilhoso aplicado ao conselheiro, dando aí essa característica de Jesus como maravilhoso conselheiro. Você sabe que o conselho, muitas das vezes, ele é desprezado por pessoas, mas nós sabemos que quando o conselho vem daqueles que detêm sabedoria, nos tornam mais sábios, nos tornam mais eficazes, nos tornam mais prudentes. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é não somente um conselheiro, ele é maravilhoso conselheiro. Significa que ele sobrepõe as expectativas da inteligência humana. Você está precisando de um direcionamento? Você está precisando de uma palavra de sabedoria para uma decisão na sua vida? Jesus tem como te aconselhar. Interessante porque o aconselhamento, que é não somente aquele que dá conselhos, mas aquele que eleva uma pessoa ao discernimento para tomar decisões. Anota isso. Um conselheiro, ele não necessariamente ele trabalha no aconselhamento dando conselhos, mas eleva você ao discernimento para tomar decisões. Talvez nessa semana, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, ele não vai chegar para você e falar: tome esta decisão, faça isso desta maneira. Talvez ele vai trazer um aconselhamento para trazer clarificação daquilo que você precisa, através do intelecto, decidir. Significa o quê? Deus ele pode trabalhar no aspecto espiritual, te dando discernimento. E através do intelecto, você decidirá tomar uma decisão ou não. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Significa que o que ele pode te dar como discernimento, o que ele pode te dar como direcionamento, que ele pode te dar, pode abrir a tua mente. Eu digo sempre, Deus não vai descer na terra para poder decidir por você, mas ele tem todo o poder de direcionar a tua vida. E ele é um maravilhoso conselheiro que pode te clarificar aquilo que você precisa decidir. Eu profetizo na tua vida esta semana, uma semana de discernimento para você tomar decisões. Mas a palavra também vai dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um Deus forte. Significa que ele é um Deus poderoso. Tem alguma coisa que você não consegue fazer? Eu resumo dizendo para você: Jesus tem poder para
realizar. Tem alguma coisa, desculpa, que você não pode fazer? Jesus tem poder para realizar, porque ele é Deus forte, Deus poderoso. Deus forte, Deus poderoso. Então é simples aqui. Tem alguma coisa que você não consegue fazer? Não se preocupe. O maravilhoso conselheiro, ele é também Deus forte, um Deus poderoso. E como se não bastasse, ele é o Pai da eternidade. Sabe o que significa? Esse Deus maravilhoso, conselheiro, que é o nosso Senhor Jesus. Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Ele não está preso nem ao tempo, nem às circunstâncias deste tempo ou deste mundo. Ele trafega de maneira livre, de ponta a ponta, na história da tua vida. Ele sabe exatamente o que você está pensando. Ele sabe exatamente as inclinações que você tem para tomar as decisões. Mas lembre-se, ele está no controle de tudo, porque ele é Pai da eternidade. E lembre-se, ele também é Príncipe da paz. Príncipe da paz. Lembra que eu falei para você que as promessas de Deus, elas nos traz esperança. E você sabia que quando nós temos esperança, mesmo que as circunstâncias nos sejam adversas, nós encontramos paz? É interessante isso, porque eu falei para você sobre a circunstância que Isaías aqui profetiza. E aqui é de fato a mensagem de esperança para esse povo, que vai passar por um cativeiro, por um aprisionamento, vai passar por uma situação de juízo enfrentado por seus inimigos. De alguma forma, a ira de Deus vai se manifestar como um ensinamento para o povo através de situações que envolvem povos inimigos. Então, quando eu falo aqui sobre esperança, eu estou falando sobre algo que esse povo precisa esperançar, precisa crer, precisa viver os processos para alcançar esse tempo. Esse trecho aqui, ele fala sobre as promessas de Deus para aquilo que nós chamamos de redenção definitiva. Redenção definitiva. O príncipe da paz é aquele que pode dar redenção definitiva para a tua vida. Você está precisando de uma redenção, desculpem, definitiva para a tua vida? O Senhor Jesus pode dar essa redenção definitiva, porque Ele é o príncipe da paz, independe das circunstâncias, e depende do cenário vivido, e depende das possibilidades humanas. Jesus, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por esta palavra. Pai, nós louvamos o teu nome e te engrandecemos. Te agradecemos por esta palavra. Muito obrigado, porque a promessa aqui feita não por Isaías, mas a promessa feita por ti, através da vida do profeta Isaías, se cumpriu. E nós somos provas disso. Prova porque mais de 2000 anos depois da vida do teu filho amado a esta terra, nós desfrutamos de todas essas características. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte e poderoso, o Pai da eternidade
e o príncipe da paz. Muito obrigado, Senhor, por esta promessa que se cumpriu em nossas vidas. Por isso eu quero agradecer aqui a você, já tendo agradecido a Deus, por este dia maravilhoso. Que Deus te dê uma semana de paz, como foi aqui dito. Que Deus te dê uma semana de esperança e, principalmente, que você possa esperar nas promessas de Deus para a tua vida. Porque Deus promete, Deus cumpre. E lembre-se, olha aí, isso aqui está fixando na sua mente. As promessas de Deus, elas nos traz esperança. Você está sem esperança? Traga à memória as promessas que Deus te fez, tá certo? Deus abençoe sua vida e parabéns porque você está acordando para o propósito. Até amanhã, um forte abraço, Deus abençoe.